Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso último estudo do Livro dos Médiuns. Hoje é um dia assim de agradecer, de muita gratidão, porque durante essa trajetória, o quanto nos permitimos a aprender um pouco mais, a compartilharmos ideias, e é muito emocionante saber que nós fizemos escolhas e estudar é sempre uma escolha assertiva para o nosso aprimoramento. Então nós queremos assim de coração agradecer aí às equipes espirituais que sempre nos auxiliam, que estão conosco, nos dando toda essa coragem de estarmos aqui. E agradecer também a vocês que estão sempre conosco, nos auxiliando, participando de alguma forma, mas que nos dá essa alegria de estarmos aqui, encerrando esta obra com a certeza de que tudo nós não vamos guardar, de que dúvidas sempre irão surgir, mas nós sabemos onde buscar. Temos aí toda a fonte das obras de Allan Kardec, as obras básicas, que nos dão todo um panorama da doutrina, que nos auxiliam em todos os nossos questionamentos, as nossas dúvidas. E hoje nós vamos estar fazendo os 3 últimos itens do capítulo 31, que fala das dissertações espíritas. Nós estamos especificamente no item comunicações apócrifas, que são aquelas comunicações, como já foi colocado a semana passada, comunicações falsas, comunicações que têm aí um cunho contraditório, e que Kardec coloca essas comunicações para nos alertar. Então, esses espíritos, como a Ângela já falou a semana passada, já iniciou a semana passada, são essas mensagens de espíritos, são mensagens falsas que esses espíritos passam para nos iludir, porque eles precisam ainda de se utilizar de nomes ilustres, de nomes que têm aí um peso dentro da questão espírita, nomes de renomes. Para quê? Para que eles possam ser vistos e que eles possam ter um crédito, vamos dizer assim, mas que na verdade eles se utilizam desses nomes como uma forma de chamar a atenção, de serem destaques. Mas Allan Kardec aborda esse tema, como eu já falei, para nos alertar que nem tudo que traz uma assinatura famosa é verdadeiro. Que são aí os falsários que se utilizam de nomes para serem reconhecidos. Mas nesses itens do 32 ao 34, traz esses exemplos práticos, assim como os demais itens, que já foram abordados a semana passada pela Ângela. Os itens de hoje é mais uma continuação de tudo que já falamos sobre a questão das comunicações falsas, confusas, para nos confundir. E essas mensagens falsas ou equivocadas
Kardec nos esclarece que às vezes o espírito ele é ainda muito inferior e ele se utiliza de um nome mais conhecido para dar autoridade. Veja que esse espírito é um espírito ainda orgulhoso, é um espírito ainda com a vaidade, que se faz ainda muito presente. Por quê? Se eu não tenho a condição de passar uma mensagem que seja com objetivos benéficos, que seja com objetivos para o bem, então não deveria ocorrer. Mas é como nós já vimos aí em toda a trajetória do livro, que algumas coisas, mesmo sendo falsas, mesmo sendo verdadeiras, são permitidas como aprendizado, como alerta, para que nós possamos ficar sempre atentos. Então vejamos aqui, no item 33, por exemplo, esse espírito assina com o nome de Jesus. São três itens, mas este me chamou muito a atenção. Por quê? Eu não vou ler todo, porque é extenso, mas em um dos itens aqui ele fala assim: dessas brilhantes e luminosas regiões, onde o pensamento humano pode com dificuldade chegar, o ego das vossas palavras e das minhas veio comover meu coração. De que alegria me sinto inundado, vendo-vos vós, os continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vós haverdes, filhos, a ideia regeneradora, lançada por mim outra hora no mundo. Perseguida, detida, um momento sobre a pressão dos tiranos. Vai de hoje em diante, sem obstáculos, iluminar os caminhos da humanidade, portanto, tempo mergulhada nas trevas. Todo grande e desinteressado sacrifício, meus filhos, cedo ou tarde dá seus frutos. Meu martírio vô-lo tem provado. Meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sede benditos, vós, que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragens, filhos. Lendo a mensagem como está colocada aqui, não há, não há dúvida, nada de mal nessas duas comunicações. Mas, gente, vamos pensar, mas o Cristo jamais teve essa linguagem pretensiosa. O Cristo jamais era enfático e em estar passando essas mensagens que sejam comparadas com aquela que citamos acima, né? Com essa coisa de estar tendo a pretensão de dizer isso, de dizer aquilo. E a gente vê que todas essas mensagens, elas foram obtidas, como ele coloca aqui, no mesmo rol das mensagens de Napoleão, das mensagens que foram vistas a semana passada de Vicente de Paulo. Então, todas elas, há aí sempre uma forma de querer nos confundir. Porque no meio da mensagem, às vezes, tem pensamentos profundos, tem pensamentos filosóficos, mas é muito sutil para a gente, muitas vezes, perceber. Então, qual é a lógica, né? Qual é o fundamento que a gente deve ter sempre? Se essa identidade, como ele assinou com Jesus, será mesmo que é Jesus? Então, mais uma vez, Kardec sempre nos alertou. A mensagem não é identificada
por aquele que assina, mas pelo seu conteúdo. Se nós que conhecemos Jesus e ele nunca impôs nada, ele nunca teve essa linguagem de pretensão, né? De querer que todos mudem. Ele apenas ensinou. Ele não impôs. Então, são essas características que nós devemos tomar esse cuidado. E aí ele segue, né? Tem outras questões. Tem outra mensagem aqui, que é, eu não sei nem falar o nome, mas é uma outra a mensagem que foi assinada, mas é outra mensagem que a gente tem que pensar. Por quê? Ela é de um espírito que colocou seu nome, né, como uma forma de chamar a atenção. Porque ele diz aqui: eu tinha desejo de escrever alguma coisa, a fim de me trazer à memória dos homens. Vendo que era fraco, quis nela colocar o prestígio de um grande nome. Mas não haveis pensado que se reconheceria, que não era de... Eu não sei pronunciar o nome, que eu acho que é inglês ou é francês, mas é o item 330 ou 34. Quem sabe jamais o certo, podieis vos enganar. Outros menos clarividentes tê-la-iam aceito. É com efeito a facilidade com a qual certas pessoas aceitam o que vem do mundo invisível, sobre a coberta de um grande nome que encoraja os espíritos enganadores. Então, gente, olha só, os espíritos enganadores sabem que muitas vezes nós, na nossa ânsia, né, porque vem do mundo invisível, foi a comunicação do espírito, eles sabem que nós temos essa curiosidade e que provavelmente vamos aceitar com facilidade. E é justo aí o ponto que nós temos que tomar o cuidado, porque ele fala... e nós temos, né? É para desfazer as astúcias destes que é preciso aplicar toda a atenção. Porque esses espíritos, eles são falsários. Olha a astúcia do espírito, né? Escrever, assinar com o nome de Jesus, assinar com o nome desse bispo aí, Alfred, não sei falar todo o nome, mas enfim, que a gente possa depois estar relendo. E aí ele fala: também repetimos sem cessar, estudai antes de praticar, porque é o único meio de não adquirir a experiência das vossas custas. Então, a única forma que nós temos aí de estar verificando essas mensagens, gente, é através do estudo. Porque é através do estudo que nós vamos confrontar com as obras de Kardec. Que nós temos que observar o tom da mensagem, qual é o nível dessa mensagem, qual é o propósito. A gente precisa ter esse bom senso, ver o bom senso da mensagem, a lógica e principalmente, mais uma vez, se ela está baseada dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. Por isso, a importância de nós conhecermos a doutrina. E aqui a gente começa a perceber, nós estamos falando de doutrina, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, nós, quando temos um amigo, nós sabemos quais são as características, qual é o caráter, quais são as ideias, qual é a índole desse amigo. E quando alguém fala algo, esse nosso amigo praticou tal ato, a gente não pensa, a gente não questiona, será que meu amigo era capaz disso? Porque pelo que eu conheço, ele é assim, assim, assado. Lógico, nós não estamos no íntimo de ninguém. Mas nós conhecemos as pessoas pelas atitudes,
pela forma de ser e pela sua mensagem, né? Porque nós aqui também estamos todos transmitindo mensagens. Não só o mundo invisível, mas nós a cada dia. E aqui eu vou ficando, agradecendo mais uma vez, que nós possamos estar ainda refletindo lá no grupo do WhatsApp, mas assim, com imensa gratidão a todos, por mais essa oportunidade de conhecermos, de aprendermos um pouco mais sobre o livro dos médiuns. E que nós possamos aí no nosso dia a dia estarmos buscando, né, colocar em prática. Lógico, nós não vamos colocar tudo, nós estamos aprendendo. Esse é apenas uma semente, e que essa semente possa crescer e possa nos auxiliar na nossa vida e auxiliar nós mesmos, porque nós não podemos esquecer que o nosso maior objetivo é conosco mesmo, é a nossa melhora. Então, fiquem com Deus, um grande abraço e fiquem na paz. Graças a Deus.